Oi, gente, boa tarde. Nós vamos dar continuidade à nossa matéria. O tópico de hoje é um tópico bem simples, bem óbvio, mas que a gente não tinha pensado nele ainda, tá? Coeficiente de Poisson, ele é representado pela letra grega Mi. O nome desse coeficiente é em homenagem a um matemático francês que viveu no século XVIII, transição do século XVIII para o século XIX. Então vamos pensar numa barra, aquela barrinha de sempre, tá? Uma barra carregada axialmente por uma força P, tá? Esqueci de indicar o P aqui. Vamos lá. Então aqui na direção do eixo X dessa barra eu estou aplicando uma força P. E aí a gente sabe que enquanto essa força P não fizer com que as deformações ultrapassem o regime de elasticidade, vale a lei de Hooke. Então nós estamos no trecho de proporcionalidade entre tensão e deformação e vale a lei de Hooke, tá? A gente pode trabalhar com ela. Então vamos imaginar aqui, então aqui na direção do eixo X eu tenho a força P e eu tenho os dois outros eixos dessa barra, eixo Y e eixo Z. Então vamos pegar um elemento aqui dessa barra submetido a essa carga P. Então aqui na direção do eixo X eu tenho a carga P, então eu vou ter uma tensão nessa direção, que eu vou chamar de tensão X, que vai ser o valor dessa força dividido pela área da seção transversal da barra. Nós não temos forças na direção de Y, nós não temos forças na direção de Z. Então as tensões que ocorrerão em Y e Z serão nulas. E é isso que eu estou dizendo aqui embaixo. Nas faces perpendiculares aos eixos X e Z, perdão, Y e Z, nós teremos as duas tensões nulas. Isso, gente, quando a gente olha e fala que a tensão em Y e a tensão em Z são nulas, nos dá aquela falsa ideia de que se eu tenho tensão em X, eu tenho deformação em X, né? Estou puxando, estou alongando, vai se deformar em X. Se eu não tenho tensão, se eu não tenho força aplicada em Y, se eu não tenho força aplicada em Z, eu não tenho tensão. Se eu não tenho tensão, eu não tenho deformação. Então, a primeira ideia que vem é essa. Mas nós temos que pensar no seguinte: toda vez que você aplica uma força, como você está aplicando nessa barra, uma força P de tração, se ela é de tração, ela vai causar um alongamento, essa barra alonga, né? Então, quando eu tenho um alongamento produzido por uma força, esse alongamento é acompanhado de uma diminuição da seção transversal. Porque, veja, se a barra tinha um comprimento L, agora ela passa a ter um comprimento maior do que L, ela não pode ter a mesma seção. Porque se ela tiver a mesma seção, significa que brotou material nesse entróleo, né? Porque você tem uma quantidade de material para aquela seção transversal de área A de comprimento L. Se o L passou a ser maior e você tem a mesma área, né? Você tem a mesma seção, alguma coisa está errada. Você consegue ter um comprimento maior desde que a área da sua seção transversal diminua. Então, esse alongamento vai ser acompanhado de uma contração nessas direções da seção transversal, na direção Y e na direção de Z. Como eu disse, é uma coisa bem óbvia, mas a gente não tinha pensado até então. A gente estava se preocupando somente com os alongamentos e os encurtamentos na direção do eixo onde a força está sendo aplicada. E a gente não estava pensando o que estava acontecendo nas demais direções. Se eu encurto, se eu comprimo e a barra encurta, se ela encurta, essa seção transversal aumenta. Então, na direção da seção transversal, que são as direções Y e Z, a gente vai ter um aumento naquelas dimensões. Bom, vamos para a sequência. Bom, continuando. Para os materiais homogêneos isotrópicos, que são aqueles que têm as propriedades mecânicas não dependem nem do ponto nem da direção que você está analisando, tá? Nós vamos admitir, então, que as deformações nas direções Z e Y são iguais. EZ e EY são chamadas deformações específicas transversais. A deformação que a gente tinha na direção do eixo da barra, a gente chama de deformação específica longitudinal, que era aquele εx que a gente já trabalhava, tá? Essas daqui são as deformações específicas transversais, porque estão relacionadas aos eixos que definem a seção transversal da nossa barra. A relação entre a deformação específica transversal, seja ela εz, seja ela εy, dependendo do eixo que você está trabalhando, pela deformação específica longitudinal, ou seja, quando você divide o εy por εx, a esse parâmetro nós chamamos de coeficiente de Poisson. Ele é um valor adimensional, assim como os epsilons também são adimensionais, né?
E aí aqui a gente tem algumas fórmulas que podem nos ajudar a resolver alguns exercícios em função das informações que nós tivemos. Então, o coeficiente de Poisson é a relação entre deformações específicas transversais pela deformação específica longitudinal, y e z sempre por x, tá? Considerando a lei de Hooke, a gente sabe que o εx é o sigma, a tensão em x, dividido por modo de deformação longitudinal. E o x vai ser o y sobre i, que vem dessa fórmula aqui, tá? Então, eu só estou isolando o y tanto na lei de Hooke quanto na fórmula do coeficiente de Poisson. E aí eu igualo yx com yx, ou seja, isso é igual a isso, tá aqui. E aí eu igualei a deformação específica longitudinal, é o i multiplicado pela tensão em x, dividido pelo modo de deformação. Isso, na verdade, são algumas fórmulas que a gente pode brincar quando a gente precisar resolver os nossos exercícios. Mas o importante é que vocês entendam que o conceito é esse. Apliquei uma força na barra, a barra alongou, a barra encurtou, pensem em relação à seção transversal. Se for uma barra de seção circular, pensem no diâmetro. Se alongou, esse diâmetro diminui. Se encurtou, esse diâmetro aumenta. E aí a gente vai conseguir determinar essas variações de comprimento relativas à seção transversal justamente com essas deformações específicas. Elas não são dimensionadas, elas são valores adimensionais, mas elas vêm de quanto? De quanto ele variou em função do diâmetro que você tinha. Então, a partir do momento que você tiver definido essas deformações, a gente consegue saber quanto o diâmetro aumentou, quanto o diâmetro diminuiu. Falando em diâmetro, caso seja uma barra circular, em função das forças que são aplicadas. Vamos fazer exercício para tirar dúvida disso. Ó, o exemplo aqui. Uma barra de material homogêneo e isotrópico tem 500 milímetros de comprimento. Então, já temos o comprimento dessa barra. E 16 milímetros de diâmetro. Sob a ação de uma carga axial de 12 kN, seu comprimento aumenta em 300 micrômetros, micro é 10 a menos 6, tá? E seu diâmetro reduz em 2,4 micrômetros. Aumentou o comprimento, reduz o diâmetro. Determine o módulo de elasticidade, que é o E, módulo de elasticidade ou módulo de deformação longitudinal. Tá? Esse termo módulo de elasticidade, eu peguei isso do livro, então eu transcrevi do jeito que estava lá, mas o termo mais moderno é módulo de deformação longitudinal, que é o nosso E. E o coeficiente de Poisson. Vejam, quando eu falei para vocês que o coeficiente de Poisson vai sempre ser expresso em valor absoluto, é porque ele nunca vai ser positivo. Se eu tenho um alongamento, se o meu ΔL na direção de x é um alongamento, é positivo, isso vai levar a uma redução no diâmetro ou na seção transversal e uma redução no valor negativo. Então, se o εx é positivo, o εy, o εz serão negativos. Se nós encurtarmos a barra de forma que eu aumente o diâmetro, que a variação da seção transversal seja positiva, ela vai estar vinculada a uma diminuição de comprimento na direção x, que vai ser um y, uma deformação negativa. Mas nós sempre vamos trabalhar com esse valor imóvel, tá? Bom, então o que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo o coeficiente de Poisson, que é o I, e está pedindo o E, que é o módulo de deformação longitudinal. Vamos ver onde a gente quer chegar. Não adianta a gente sair calculando um monte de coisa sem saber onde a gente tem que chegar. Então, nós temos que chegar no I e temos que chegar no E. Qual é a forma que a gente conhece para determinar o NI? O NI é a relação entre a deformação longitudinal transversal e a deformação específica longitudinal, deformação específica transversal, dividido pela deformação específica longitudinal. E o que é o E? Lá da lei de Hooke, nós temos que o E é a tensão dividido pela deformação específica longitudinal, tá? Lembra que a lei de Hooke expressa sigma igual a epsilon E. Então, deixei o E, isolei o E, que é o que eu quero, passei o epsilon para lá dividindo. Então, essas são as fórmulas que a gente precisa utilizar para poder chegar nos parâmetros que a gente quer determinar. Bom, se eu quero determinar o NI, eu preciso das deformações específicas, tanto longitudinal quanto transversal. E eu tenho condição de calcular. Por quê? Porque me foi informado quanto a barra media e quanto a barra alongou. Então, tá aqui. A barra alongou, teve um aumento de 300 micrômetros, que é 300 vezes 10 a menos 6 metros, aqui é metro, tá?
e o comprimento inicial da barra eram 500 milímetros, 500 vezes 10 a menos 3. Estou transformando tudo para metro. Então, aqui é metro, esse valor é adimensional. Estou cortando metro com metro. Vai dar 6 vezes 10 a menos 4. Eu fiz a mesma coisa na direção transversal. Só que na direção transversal eu tenho que me atentar ao diâmetro que foi fornecido e quanto esse diâmetro variou. O diâmetro inicial era de 16 milímetros, 16 vezes 10 a menos 3. E ele variou, ele teve uma redução de 2,4 micrometros, está aqui. 2,4 vezes 10 a menos 6. Metros aqui, corta. Deformação específica transversal também é adimensional. Isso dá 1,5 vezes 10 a menos 4. Fechou, gente. A partir do momento que eu tenho esses dois, eu não calculei, por sinal, né? Coeficiente de Poisson. Perdão aí. Ó. Coeficiente de Poisson é a relação entre o epsilon y e o epsilon x. Ou eu calculei? Não calculei não, né? Não calculei não. Então vamos lá. É 1,5 vezes 10 a menos 4, epsilon y, dividido por epsilon x. 6 vezes 10 a menos 4. Isso aqui deve dar 6, 2, 3, 0,25, é isso? 0,25. Então, fechamos aqui o valor do NIP, ficou faltando calcular. Então, agora vamos para o módulo de deformação longitudinal. Eu preciso calcular a tensão para poder calcular o módulo de deformação longitudinal. Eu consigo calcular a tensão? Consigo. Por quê? Porque me foi fornecida a força que solicita essa barra, 12 kN, e eu sei o diâmetro da barra, então eu consigo calcular a área. O diâmetro da barra é 16 milímetros, eu apliquei a fórmula de área como πr ao quadrado. Então, se o diâmetro é 16, o raio é de 8 milímetros, 8 vezes 10 a menos 3, tá? Lembra que é tudo isso aqui, 8 vezes 10 a menos 3 é que vocês vão levar ao quadrado para o cálculo da área. Multiplica por π, a força eu estou transformando em Newton para achar essa tensão em Pascal, então multipliquei por 10 a terceira, e aí eu acho que essa tensão vale 59,68 vezes 10 a sexta Newton por metro quadrado. Isso aqui está em Newton, isso aqui tem metro quadrado. Newton por metro quadrado é Pascal. Então, isso aqui é 59,68 vezes 10 a sexta Pascal ou 59,68 megapascal, né? Porque esse 10 a sexta é mega. Muito bem. Se eu tenho a tensão, eu já tenho a deformação específica longitudinal, que é o epsilon x, que eu já calculei aqui em cima. É só dividir essa tensão pelo epsilon x, que eu tenho o módulo de deformação. Lembra que o módulo de deformação ele tem a mesma unidade da tensão, por quê? Porque o epsilon é adimensional, então o módulo de deformação e tensão tem a mesma unidade. Está aqui, 59,68 vezes 10 a sexta, que é o σx, dividido pela deformação específica longitudinal, 6 vezes 10 a menos 4, que é adimensional. Esse valor aqui vai dar um número bem grandão, eu não vou colocar em Pascal, eu resolvi expressar em gigapascal, que aliás é a unidade onde geralmente as deformações específicas são apresentadas, tá? Resolvendo, então, 99,47 gigapascal. Bom, esse exercício eu não vou terminar, tá? Eu estou direcionando para vocês poderem chegar no resultado. Então, vamos lá. Uma linha de inclinação 4 por 10 está aqui, ó. Uma altura de 4, uma base de 10, então essa inclinação 4 por 10, 0,4, né? Vou dividir essa altura por essa base. É desenhada sobre uma placa de latão. O latão tem coeficiente de Poisson 0,35 e módulo de deformação longitudinal 105 gigapascal. Essa placa tem 150 milímetros de largura, que é aqui, 6,35 de espessura, e ela mede 200 milímetros. Eu quero saber a nova inclinação da linha quando a placa é submetida a uma carga de 200 kN. Então vamos entender. A hora que você aplica uma força de tração nessa placa, ela alonga. Se ela alonga, essa linha aqui se estica. Por sua vez, se ela alonga, eu vou ter uma diminuição da seção transversal. Então, aqui, essa direção de 150 milímetros diminui. Diminuindo, isso aqui achata também. E aí, eu mudo a inclinação. Então,
Então, o que nós vamos ter que descobrir? Nós vamos ter que descobrir esse valor de 10 para quanto ele vai depois que ele alongar e esse valor de 4 para quanto ele vai depois que isso aqui diminuir. Então, isso aqui achata, isso aqui alonga e eu vou ter uma nova inclinação. Então, o trabalho é descobrir esse 10 vai para quanto e esse 4 reduz em quanto, tá? Então, vamos ver o que a gente conhece aqui. Em primeiro lugar, vamos calcular a tensão aplicada nessa placa de latão. Eu vou pegar a força e dividir pela área da seção transversal perpendicular à ação dessa força. Então, a força vale 200 kN. A área que está sendo submetida a essa força é essa área aqui, ó. É uma área que mede 6 de espessura por 150 de altura. Tá aqui, 6,35. Estou transformando em metro, então, vezes 10 a menos 3. 150 milímetros, também vezes 10 a menos 3. Ó. Essa areazinha aqui, ó, que está sendo submetida à força de 200. Muito bem. Aí vocês acham a tensão que ocorre na barra. Aplicando a lei de Hooke, como é que eu encontro a deformação longitudinal? Essa deformação, ela é adimensional. Ela vale para uma barra de 1 metro, ela vale para uma barra de 1000 metros, vale para qualquer comprimento. É sempre uma função de quanto você tinha inicialmente para quanto ele variou em função de quanto você tinha inicialmente. Bom, então, pela lei de Hooke, eu pego esse valor de tensão que eu acabei de achar e divido pelo modo de deformação que foi fornecido, tá? Então, a tensão vem daqui de cima e o modo de deformação foi dado no enunciado. Com isso, você acha a deformação longitudinal, a deformação específica em X, longitudinal, porque é na direção X. Bom, qual é a definição de deformação específica longitudinal? É quanto ela variou de comprimento em função de quanto ela media inicialmente. Então, esse quanto ela media inicialmente, nós vamos imaginar que seja o 10, porque eu quero saber, não preciso achar a barra inteira, né? Vamos achar só desse pedacinho aqui, que interessa pra gente. Então, esse 10 aqui. Quanto esse 10 aumenta quando eu tenho essa deformação longitudinal que foi calculada aqui? Aí eu encontro essa variaçãozinha, para quanto esse comprimento de 10 vai variar sobre a ação da força. Reserva o ΔLx aqui. Muito bem. Agora vamos aplicar o coeficiente de Poisson. O coeficiente de Poisson é a relação entre as deformações específicas transversal e longitudinal. Então, eu tenho o coeficiente de Poisson, que foi dado, e eu tenho a deformação específica longitudinal, que eu calculei. Então, isola o epsilon y aqui, multiplico o coeficiente de Poisson pelo epsilon x, eu vou ter o epsilon y. O que é o epsilon y? É quanto variou em função de quanto media transversalmente, ou seja, quanto esse 4 aqui, esse é o seu valor inicial, transversal, o 4. Eu quero saber para quanto foi essa medida, quanto foi a variação desse 4, tá? Aliás, aqui, por sinal, que é menos, né? Deixa eu colocar aqui que eu já errei aqui. Bom, então aí para eu achar esse delta, essa variação na direção y aqui, é só eu multiplicar o epsilon y por quanto ele media inicialmente, e eu vou considerar que essa medida inicial é o 4. Achou esse valor, é quanto ele variou. Muito bem, minha gente. Então vamos pensar nesse novo triângulo aqui, nessa barra inclinada. Como é que ficou a base dela? Eu tinha 10 e depois que alongou, esse 10 vai passar a valer 10 mais essa variação em x. Então vai ser 10 mais a variação em x. Em y, eu tinha 4, só que isso aqui diminuiu, lembra? Quando a barra alonga, a seção transversal diminui. Então esse 4 aqui vai diminuir um pouquinho, isso aqui vai ser achatado. Então, o novo comprimento vertical vai ser 4 menos a variação que ocorreu na direção y. Então, você acha esse valor, acha o valor da base, divide essa altura por essa base e você tem a nova inclinação. Gostaria que vocês tentassem fazer e tirassem dúvida comigo. Tá tudo esquematizado, a sequência é exatamente essa, só não coloquei aqui que a inclinação tem que ser essa altura dividido por essa base. E a altura era 4, mas diminuiu o valor dessa variação ΔY aqui, porque lembra, isso aqui é chata, porque a altura diminui quando a barra alonga. Agora, esse comprimento aqui não, esse alongou. Esse 10 vai ter um acréscimo de ΔLx, que foi o que a gente calculou aqui, tá? Eu não isolei aqui, mas
Para achar o ΔLx, é só fazer o y vezes o 10, tá? É a partir dessa expressão aqui que vocês tiram o ΔLx. O ΔLy está aqui, é o y vezes o 4. Tá bom? Boa sorte para vocês.